Capítulo 29. O triunfo de Miss Collins, em consequência desse convite, foi completo. O poder de exibir a grandeza de sua benfeitora aos seus maravilhados convidados e de permitir que vissem a cortesia dispensada para ele e sua esposa era exatamente o que desejava, e que uma oportunidade de fazê-lo fosse dada tão rápido era um exemplo da condescendência de Lady Catherine, a qual ele não sabia bem o quanto admirar. Confesso, disse ele, que eu não deveria estar nem um pouco surpreso com Sua Senhoria em nos convidar para tomar chá e passar a noite em Rosings. Já esperava, pelo meu conhecimento de sua afabilidade, que isso aconteceria. Mas quem poderia prever tanta atenção como esta? Quem poderia ter imaginado que deveríamos receber um convite para jantar lá, um convite, além do mais, incluindo todo o grupo, tão imediatamente após sua chegada? Estou menos surpreso com o que ocorreu, replicou Sir William, pelo meu conhecimento do que são, realmente, os modos dos grandes que a minha situação na vida permitiu. Deixa eu dar uma olhada. Permitiu-me adquirir. Sobre a corte, tais exemplos de elegante educação não são incomuns. Quase nada foi falado durante todo o dia e a manhã seguinte, senão da visita deles a Rosings. Miss Collins estava cuidadosamente instruindo-os sobre o que deveriam esperar, para que a visão de tantos quartos, de tantos criados e de um jantar tão esplêndido não os cansasse completamente. Quando as damas estavam prontas para se retirarem, ele disse a Elizabeth: "Não se intranquilize, minha bela prima, sobre suas vestes. Lady Catherine está longe de exigir a mesma elegância que há nela e em sua filha quanto aos nossos trajes. Eu a aconselharia apenas a usar as melhores roupas que você possa possuir. Não é ocasião para nada mais. Lady Catherine não pensará o pior a seu respeito por estar vestida de maneira mais simples. Ela gosta de ter a distinção da sua posição preservada." Enquanto estavam se vestindo, ele foi 2 ou 3 vezes às diferentes portas delas, para recomendar que fossem rápidas, pois Lady Catherine em muito objetava esperar para o jantar. Tais formidáveis relatos sobre Sua Senhoria e sobre seu modo de vida em muito assustaram Maria Lucas, que era bem pouco afeita à companhia, e ela ansiava por sua apresentação em Rosings com tanta apreensão quanto seu pai tivera quanto à apresentação dele em St. James. Com o tempo, como o tempo estava bom, caminharam agradavelmente por quase meia milha através da propriedade. Cada propriedade tem sua beleza e suas vistas. E Elizabeth muito viu para estar satisfeita. Embora ela não pudesse estar arrebatada como Miss Collins, esperava que o cenário a inspirasse e estava um pouco afetado com sua enumeração das janelas, 10 em frente da casa, e com sua narração sobre quanto todas as vidraças juntas tinham custado originalmente a Sir Lewis de Burgh. Quando subiram os degraus até o salão, a preocupação de Maria crescia a todo instante, e até Sir William não parecia de todo calmo. A coragem de Elizabeth não lhe faltou. Ela nada ouvira sobre Lady Catherine, que a fazia impressionante por quaisquer extraordinários talentos ou virtude miraculosa, e pensou que poderia testemunhar a imponência do dinheiro ou da posição social sem temor.
Desde o salão de entrada, que foi destacado por Miss Collins com um ar arrebatado, como de finas proporções e de acabados ornamentos, eles seguiram os criados por uma antecâmara até a sala, onde Lady Catherine, sua filha e Sra. Jackson estavam sentadas. Sua senhoria, com grande condescendência, ergueu-se para recebê-los e, como Miss Collins havia combinado com o marido de que o ofício da apresentação seria da incumbência dela, tal foi executado de maneira apropriada, sem nenhuma das desculpas e dos agradecimentos que ele teria julgado necessário. Apesar de ter estado em St. James, Sir William estava tão e completamente impressionado pela grandeza que o cercava que apenas teve coragem suficiente para fazer uma pequena reverência e ocupar seu lugar sem dizer uma palavra. E sua filha, assustada, quase fora de seus sentidos, sentou-se na beirada de sua cadeira, sem saber para onde olhar. Elizabeth se encontrou muito confortável naquela situação e pôde observar as 3 damas diante dela com compostura. Lady Catherine era uma mulher alta e grande, com traços bem marcados, que poderiam ter sido formosos uma vez. Não tinha um ar conciliador, nem seus modos de recebê-los faziam com que seus visitantes se esquecessem de sua posição inferior. Não era formidável pelo silêncio, mas fosse o que ela dissesse, era dito de modo autoritário, como se marcasse a sua importância, o que trazia a Miss Wickham imediatamente à mente de Elizabeth, e, pela observação de todo o dia, acreditava que Lady Catherine era exatamente como ele lhe descrevera. Quando, após examinar a mãe, em cujo semblante e comportamento ela encontrou alguma semelhança com Miss Darcy, voltou seus olhos para a filha e quase pôde se juntar à surpresa de Maria, por ela ser tão magra e tão pequena. Não havia nem na figura e nem no rosto qualquer semelhança entre as damas. Miss de Bourgh era pálida e doente. Seus traços, embora não rústicos, eram insignificantes, e ela falava muito pouco, exceto em meia voz, com Miss Jackson, em cuja aparência não havia nada de notável e que estava completamente ocupada em ouvir o que ela dizia e colocar uma tela na direção apropriada diante de seus olhos. Depois de se sentar, por uns minutos, foram todos a uma janela para admirar a vista, com Miss Collins cuidando em apontar suas belezas e Lady Catherine amavelmente lhes informando que era muito melhor apreciá-la no verão. O jantar fora excessivamente belo, com todos os criados e todos os artigos de louça que Miss Collins prometera, e, como ele igualmente previra, ocupou seu lugar ao fundo da mesa, pelo desejo de sua senhoria, e aparentava como se sentisse que a vida não pudesse proporcionar nada melhor. Ele trinchou, comeu e elogiou com delicada alacridade, e cada prato era recomendado, primeiro por ele e depois por Sir William, que agora estava recuperado o suficiente para ecoar o que fosse que seu genro dissesse, de tal maneira que Elizabeth se perguntou como Lady Catherine poderia suportar. Mas Lady Catherine parecia se agradar pela excessiva admiração e dava sorrisos muito graciosos, especialmente quando um prato sobre a mesa provava-se uma novidade para eles. O grupo não proporcionou muita conversa. Elizabeth estava pronta para falar sempre que houvesse uma abertura, mas estava sentada entre Charlotte e Miss de Bourgh. A primeira ocupada em escutar Lady Catherine e a última em não dizer nada durante o jantar. Miss Jackson estava principalmente dedicada a observar como Miss de Bourgh comia, pressionando-a a provar outro prato
e temendo que ela estivesse indisposta. Maria pensou que falar estava fora de questão, e os cavalheiros nada fizeram além de comer e admirar. Quando as damas retornaram para a sala de estar, havia pouco a ser feito, além de escutar Lady Catherine falar, o que fez sem interrupção até que o café chegou, fornecendo sua opinião sobre tudo de maneira tão decisiva, de modo a provar que não estava acostumada a ter suas ideias contrariadas. Perguntou sobre as preocupações domésticas de Charlotte, de maneira familiar e rápida. Deu-lhe muitos conselhos sobre a administração de todos eles. Disse-lhe como tudo deveria ser regulado em uma família tão pequena como a dela, e a instruiu sobre como cuidar das vacas e das aves. Elizabeth descobriu que nada estava entre as atenções desta grande dama que não pudesse fornecer-lhe uma ocasião de ditar normas aos demais. Nos intervalos de seu discurso para Miss Collins, que dirigiu uma variedade de perguntas para Maria e para Elizabeth, mas especialmente a última, cujos vínculos ela mal conhecia e a quem ela observava para Miss Collins ser uma jovem muito gentil e bonita. Perguntou-lhe em momentos diferentes quantas irmãs tinha, se eram mais novas ou mais velhas do que ela, se alguma delas estava perto de se casar, se eram bonitas, onde foram educadas, qual carruagem seu pai tinha e qual era o nome de solteira de sua mãe. Elizabeth sentia a impertinência das perguntas, mas as respondeu com muita compostura. Lady Catherine então observou: a propriedade de seu pai está legada a Miss Collins, creio. Para o seu bem, virando-se para Charlotte, fico feliz por isso, mas por outro lado, não vejo ocasião para legar propriedade a partir da linhagem feminina. Não se pensou necessário na família de Sir Lewis de Bourgh. Você toca e canta, Miss Bennet? Um pouco. Então, em qualquer hora ficaremos felizes em ouvi-la. Nosso instrumento é o melhor, provavelmente superior ao... Você deve experimentá-lo algum dia. Suas irmãs tocam e cantam? Uma delas, sim. Porque todas não aprenderam. Deveriam todas ter aprendido. As meninas Webb tocam e o pai delas não tem uma renda tão boa quanto o seu. Quanto o seu desenham? Quanto o seu? Desenham? Não, nem um pouco. O quê? Nenhuma de vocês? Nenhuma de nós. Isso é muito estranho, mas suponho que não teve oportunidade. Sua mãe deveria tê-la levado à cidade todas as primaveras para aprender com os mestres. Minha mãe não faria nenhuma objeção, mas meu pai odeia Londres. A sua governanta lhes deixou? Nunca tivemos nenhuma governanta. Sem governanta, como isso foi possível? 5 filhas crescidas no lar sem governanta. Nunca ouvi tal coisa. Sua mãe deve ter sido tamanha escrava para educá-las. Elizabeth mal pôde evitar um sorriso enquanto assegurava que aquele não era o caso. Então, quem lhes educou? Quem cuidou de vocês? Sem uma governanta, vocês devem ter sido negligenciadas. Comparada com certas famílias, acredito que sim, mas as que desejaram aprender não careceram dos meios. Sempre fomos encorajadas a ler e tivemos todos os mestres necessários. As que escolheram ficar ociosas certamente puderam. Sim, sem dúvida, mas isto é o que as governantas evitarão. E se tivesse conhecido sua mãe, eu a teria aconselhado muito ativamente a contratar uma. Sempre digo que nada deve ser feito em educação sem uma instrução rígida e regular. E ninguém, além de uma governanta, pode proporcionar isso. É maravilhoso o número de famílias que tive meios de sustentar deste modo. Sempre fico feliz em ter uma jovem bem posicionada. 4 sobrinhas de Miss Jackson estão situadas prazerosamente através dos meus meios. E outro dia mesmo recomendei outra jovem, que apenas me mencionou por coincidência e a família ficou bem satisfeita com ela. Senhorita Collins, eu lhe contei da visita de Lady Metcalfe.
Ontem, para me agradecer, ela acha Miss Pop um tesouro. Lady Catherine, disse ela, você me deu um tesouro. Todas as suas irmãs mais jovens saem. Miss Bennet? Sim, minha senhora, todas. Todas? O que, todas as 5 de uma vez? Muito estranho. E você é apenas a segunda. As mais jovens saem antes que as mais velhas se casem. Suas irmãs mais jovens devem ser muito novas? Sim, a caçula ainda não tem 16. Talvez seja jovem para estar em muita companhia. Mas realmente, minha senhora, acho que seria muito difícil para as mais jovens não ter sua parte de companhia e diversão, só porque as mais velhas não têm os meios ou a inclinação para se casar cedo. A caçula tem tanto direito aos prazeres da juventude quanto a primogênita, e se resguardar por tal motivo, não seria muito favorável para promover a afeição fraternal ou a delicadeza da mente. Garanto-lhe, disse sua senhoria, que você dá sua opinião muito decididamente para uma pessoa tão jovem. Por favor, qual é a sua idade? Com 3 irmãs mais jovens crescidas, replicou Elizabeth, sorrindo. Sua senhoria mal pode esperar que eu a tenha. Lady Catherine pareceu bastante atônita por não receber uma resposta direta, e Elizabeth suspeitou que ela fosse a primeira criatura que já ousou gracejar com tamanha e digna impertinência. Você não pode ter mais que 20 anos, estou certa. Portanto, não precisa esconder a sua idade. Não tenho ainda 21 anos. Quando os cavalheiros se juntaram a elas e o chá terminou, as mesas de carteados foram trazidas. Lady Catherine, Sir William e Mr. Collins se sentaram para a quadrilha. E como Miss de Bourgh escolheu jogar cassino, as 2 jovens tiveram a honra de ajudar Miss Jackson a formar o grupo. A mesa delas era superlativamente estúpida. Uma sílaba dificilmente era emitida que não fosse relacionada ao jogo, exceto quando Miss Jackson expressava seus temores de que Miss de Bourgh estivesse com muito calor ou frio, ou recebendo muita ou pouca luz. Muito mais se passava na outra mesa. Geralmente, Lady Catherine estava falando, apontando os erros dos demais, ou contando algo sobre si mesma. Miss Collins estava ocupado em concordar com tudo que sua senhoria dizia, agradecendo-a por cada prêmio conquistado e se desculpando se julgasse que ganhara muitos. Sam Williams não dizia muito, estava recheando sua memória com os casos e os nomes nobres. Quando Lady Catherine e a filha tinham jogado o quanto quiseram, as mesas foram desfeitas. A carruagem foi oferecida à senhora Collins, agradecidamente aceita e imediatamente solicitada. O grupo então se reuniu ao redor da lareira para ouvir Lady Catherine determinar qual o clima que teriam no dia seguinte. Com essas instruções, eles foram convocados pela chegada da carruagem e com muitos discursos de gratidão da parte do Sr. Collins e com muitas reverências da parte do Sr. William, partiram. Assim que foram levados à porta, Elizabeth foi chamada por seu primo a dar sua opinião sobre tudo o que vira em Rosings, que pelo bem de Charlotte, ela a tornou mais favorável do que realmente era. Mas seus elogios, embora lhe custando alguns problemas, não poderiam de maneira alguma satisfazer Miss Collins, e logo ele foi obrigado a tomar os elogios à sua senhoria em suas próprias mãos. Chegamos ao final do capítulo 29. Espero que você tenha gostado. E, claro, só um lembrete, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e faça aquela ação que a gente pede sempre, né? Um like, um comentário e um compartilhamento. Obrigado, uma boa noite. Até o próximo vídeo.